soltar você. Boa noite a todos, né? Estamos no mais uma live do nosso PGM, né? PGM, para quem não sabe, é Pequeno Grupo de Multiplicador, em que a gente medita sobre alguns temas, né, até atuais, conforme a palavra do Senhor. Estou esperando ele colocar aqui os slides para a gente começar. Já vi que a doutora Lídia Benedito mandou um olá. Amém. Bênção pura. Bom, vocês estão ouvindo bem a gente? Se puder dar um feedback aí se o áudio tá bom, tá ok? Bom, o nosso PGM hoje é o dia 21 de abril. O nosso tema hoje é sobre Não Tenha Medo, tá? Da semana 17. E o nosso quebra-gelo quando você era criança, né? O que lhe causava medo? Né? O que causava medo quando você era criança, né? Então tem crianças, às vezes tem pessoas que quando era criança tinha medo de fantasma, porque pensava que existia, até porque muitos desenhos, né, fazem as crianças acharem que fantasma existe. Tem gente que tem medo, sei lá, de arrancar um dente, né? Então tem vários tipos de medos que a gente passa desde que a gente era criança, né? Medo de cair. Quando a gente é bem criancinha, bebezinho, engateando, a gente tem medo de levantar, ficar em pé, aí vou cair no chão. Então, é normal do ser humano sentir medo. Bom, e nós vamos meditar na letra desse louvor, Estou Contigo. Acredito que seja conhecido por muitas pessoas e vou estar louvando o Senhor com esse louvor neste momento. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem. De ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te
te trouxe para minha grei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Então, a letra desse louvor, né, que a gente acabou de meditar na letra e louvar, né? Ela fala do cuidado que Deus tem com a gente, né? E muitas das vezes a gente teme várias coisas, mas Deus sempre está ao nosso lado. Deus, Ele tem cuidado de nós. Bom, nós vamos prosseguir agora, tá? Com a leitura bíblica sugerida na semana 17, né? Que é Não Tenha Medo. E a leitura bíblica, ela está em Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 5. Bom, o Senhor promete salvar o seu povo. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como preço do resgate, pois você para mim vale muito. Você é o meu povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste, levarei o meu povo de volta para o seu país. Eu acho que tá indo. Tá indo? Voltou? Vou dar uma olhadinha aqui, mas a princípio tá ok. É só segue aqui, ó, que você sabe se caiu ou não. Uhum. Mas eu acho que a leitura não foi, né? Tenta ver se alguém dá um feedback. Então aqui pra gente voltou. Se vocês puderem falar pra gente se pelo menos a leitura, né, da meditação foi, eu acredito que parou ali, pra gente ali, eu acho que no programa parou ali quando a gente estava lendo, ou se foi direto para as perguntas. Se alguém puder falar aí no chat com a gente, só pra gente saber, né? Mas enquanto isso, a leitura foi, né? A gente falou que foi. Tá. Então tá, voltando, né? Desculpem aí o problema, que esse problema aqui foi da gente mesmo, de ter caído. Então, de acordo com o texto, né, de que maneira nós devemos enfrentar os nossos medos, né? Então, se vocês puderem compartilhar, né? E também a outra pergunta é: o que significa para você saber que foi resgatado por Deus? Né? E voltando à primeira pergunta, eu tinha até comentado antes que uma forma da gente enfrentar o nosso medo é a gente colocar isso diante de Deus, porque Ele mesmo fala pra gente não ter medo. Então, uma das primeiras formas de nós enfrentarmos é colocarmos isso diante de Deus. E a segunda pergunta é: o que significa para você saber que foi resgatado por Deus, né? E a outra pergunta é: como você tem experimentado a promessa que está no versículo 2 do texto lido? Bom, a partir daqui o Luiz vai continuar com a meditação. Cadê minha Bíblia?
Calma aí. Só um minutinho. Isso não tá aparecendo. A Luciana falou que eu não tô aparecendo, mas não precisa muito não, né? A câmera aqui tá meio diferente. Beleza, gente? Então é isso aí, ó, né? Eu fiz um script mais ou menos, algumas coisas era para colocar aqui no slide, outras não. Mas eu acho que o tema é até pertinente para o momento que a gente está vivendo, né? Onde que, por conta do coronavírus, as pessoas têm tido diversos tipos de medos, né? E interessante que os medos vão se multiplicando e não necessariamente é o medo só hoje, né? Hoje não é só do coronavírus, mas também de outras coisas oriundas do coronavírus, né? Que é inclusive o medo de enclausuramento, ficar em casa, né? Não trabalhar, desemprego, né? Interessante que os textos, né, que nós lemos, que foi colocado nesse tema do manancial, falou de muitos problemas do nosso cotidiano, daquela época, né? Escrito para aquela época também, e hoje faz muito sentido para as nossas vidas. Então eu acho interessante, de vez em quando eu vou estar olhando aqui, olhando lá para ver se caiu ou se não caiu, né? E só dá um ok aí. Várias pessoas falaram que tá ok já, né? A Lívia Uerrara de boa, a Lídia e a Simone falaram que tá com um problema de internet lá, não sei se foi lá ou se foi aqui no momento que caiu, né? Mas o pessoal tá aí, tamo junto. Pastor Rafael Longo também está. Gislane eu vi aqui, a Gislane falou que tá direto caindo, né? Aqui caiu uma vez, tá, Gislane? Qualquer coisa, não sei se vocês estão no celular ou no computador, dá o refresh, né? Dá o refresh que volta de boa. Mas aqui, interessante que todo PGM tá caindo pelo menos uma vez, né? Tomara que não aumente, né? E vamos orar para que... Ou talvez a gente está até pensando numa segunda opção, que seria a gente gravar e ficar ao vivo com vocês, que aí de repente seria um pouco mais fácil, né? Pra gente interagir, a gente interage no chat. É uma opção, então, que a gente pode testar. Quem viu o Fantástico ontem viu que até os grandes artistas estão com problemas de live, né? Tá todo mundo fazendo live. Qualquer hora a internet está ruim, né? O YouTube diminuiu um tempo de transmissão também para, na verdade, diminuir a qualidade, né? Porque tem muita gente fazendo live. Então tá todo mundo usando a internet e particularmente a nossa internet aqui não é igual a desses artistas, né? Que tem um upload muito bom. Então de vez em quando dá ruim, né? Aí a gente tem que voltar. Mas a gente já está detectando rápido isso daqui, né? E se os irmãos também nos ajudarem vai ficar legal. Mas essa é uma outra opção da gente deixar gravado, porque gravado eu vou ter um outro problema, né? Porque vai estar tudo ali gravado e eu vou transmitindo, mas a gente vai se adaptando. Não sei se vocês estão vendo meu slide aí, esse personagem interessante aí, né? Medroso, com vários tipos de medo, além do desemprego, né? Ele tem medo também, é meio mesquinho, né? Segura bastante o dinheiro, mas cada um com seus temores. E lendo esse tema, eu lembrei também de lá em Números 13, 14, em que Moisés ele pede para alguns espias, né, na verdade 12 espias para espiar, né, para ir a uma terra onde que Deus já tinha prometido essa terra. A história é longa, mas eu vou tentar resumir e trazer para os nossos dias, que eles foram lá espiar a terra que Deus já tinha prometido que seria deles. Moisés só pediu para eles lá e verem o fruto, né, como é a boa terra e tudo mais. E foram 12 espias, né, e a gente sabe que só 2 voltaram com boas notícias. Mas o interessante é que Deus já tinha prometido aquela terra para eles, independente do que eles vissem lá, porque teoricamente não era nem para eles terem ido lá, tá? Mas eles foram lá por conta de pressão do povo, para tudo mais, e de alguns príncipes, porque foram 12 príncipes, né? Esses 12 espiões, né? Praticamente 12 príncipes, e dentre eles só Josué e Caleb viram que a terra era muito boa. E eu coloquei esse título, até também eu vi numa página da internet, achei legal, na verdade já tinha visto isso há muito tempo, aí corroborou, que o medo agiganta os nossos problemas. Nesse tempo em que os 12 espias foram lá ver a terra,
eles viram que os homens que estavam naquela terra eram grandes, fortes e até gigantes. Beleza, até então tudo tranquilo, porque Deus já tinha prometido aquela terra. Obviamente que eles iam ter que guerrear, né, para poder entrar naquela terra. A gente não sabe muitas vezes qual é o propósito de Deus. Deus fala que aquele emprego é teu, mas não fala como é que tu vai chegar lá, se vai ser através de um currículo, através de alguém, através de uma prova. Mas se Deus prometeu, ele vai cumprir. Como? Não sabemos muitas das vezes. Aqui foi um caso em que eles ficaram com medo quando viram os gigantes daquela terra. E a Bíblia deixou bem claro, e às vezes isso acontece com a gente também, que quando a gente depara com algum problema e a gente agiganta o nosso problema, às vezes maiores do que o nosso Deus. Porque, interessante que além de agigantar o problema, nos apequena, né? Opa, seja bem-vinda aí, Luciana. Chegou agora também Luciana Persiliano na nossa live. Beleza. E eu esqueci de passar lá pro PGM da Cida também, se alguém tivesse, né, tranquilo, né? Porque hoje é feriado, o pessoal pode estar viajando, né? Claro que não. Tem que estar em casa. Esqueci de passar, ia passar lá pro... A Luciana não tá no grupo, e eu até esqueci. Mas o problema, o medo, agiganta mais ainda o nosso problema e nos apequena. Como é esse nos apequenar? Porque os espias falaram que os homens daquela terra eram gigantescos e eles eram como formiga, eles eram como nada, né, perante aqueles homens, ou seja, eles diminuíram a si mesmo. E a gente sabe que quando o povo de Deus, com Deus, é sempre de batalha em batalha, mas obviamente de vitória em vitória. E aquele ali seria mais um passo. E assim é na nossa vida. Independente das circunstâncias que nós estejamos batalhando, vai ter vitória. Estando com Deus, vai ter vitória. Sendo orientados por Deus, vai ter vitória. Como? Não sabemos como o processo. Alguns nós até sabemos, né? Mas o Alan falou que é verdade, Alan. É o que estou batendo na mesa. Tá bom, vou levantar os braços. Esse fone aqui do notebook, ele é muito sensível e é bom e ruim, né, entre aspas. O que o pessoal fala é que tem que ter um fone específico, que a gente vai providenciar isso. Mas o medo agiganta o problema e nos apequena. E como nós lemos aqui em Isaías, em outros trechos também, nós temos que buscar cada vez mais não só a presença de Deus, mas fé que vamos sair dessa. E eu acredito que hoje, não só todos nós aqui, mas grande parte da humanidade está no propósito de sair desse tal do coronavírus, né, desse Covid, né, orando por esta vacina, que não sabemos se já existe, se não existe, ou até mesmo, né, se esse vírus foi ou não implantado. Muitas coisas não sabemos, mas uma coisa é, sairemos vitoriosos dessa e sairemos para melhor. Eu sempre gosto de comunicar com os colegas lá do trabalho, e sempre quando eu falo de alguma coisa assim, desses problemas bem drásticos, que a humanidade ela melhora, desde a criação da humanidade, ela melhora e muito a partir de grandes catástrofes, problemas ou guerras. É aí que melhora muita coisa. Dá ruim para muita gente? Dá ruim. Mas muita coisa acontece de bom. É só a gente ver as histórias das guerras, que as melhores e maiores tecnologias foram feitas por conta de muitas outras guerras aí. Então, Moisés fala para os espias, né? Tende bom ânimo e traz um pouco do fruto da terra. E a Bíblia deixa bem claro que as pessoas que estavam lá, que eles iam guerrear, eram grandes gigantes, sim, mas até os frutos também eram gigantes, né? E esses espias trouxeram um cacho de uva que não dava para um homem trazer, tinha que ser 2 homens e trazer lá tipo uma vara lá para poder trazer esses cachos de uva. Então é interessante que a gente aprende aqui como nós vemos a coisa, né? Com fé ou sem fé.
Às vezes a gente vê uma batalha, a gente já está vendo a vitória. Assim foi Davi e Golias, todo mundo com medo do gigante. Mas a fé de Davi, pequenininho, ultrapassou muita gente que se dizia muito guerreiro ali. Não, então tem muita gente que se diz guerreiro, que faz e que acontece, mas diante de um Covid, se apequena, fala que é um problema, que acabou a sua vida, né? Mas quando nós temos fé, temos pouquíssimo de experiência com Deus, porque Davi tinha pouca experiência com Deus, mas tinha fé. E nesta fé ele foi vencedor. E foi muito mais do que vencedor. Como diz que Paulo, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Beleza. Então medo, né, ele diz aí alguns dicionários, eu pesquisei rapidamente. Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, contrário essa consciência, sentir-se ameaçado. Temor ou ansiedade racional fundamentada, né? E mais uma vez falando aí do trauma de Moisés lá com seus espias. E a gente conhece a história que o medo ele quer acabar até com a fé daqueles que ainda têm um pouquinho de fé, porque os outros 10 começaram a falar e os outros 2 com fé foram apequenados e o pessoal correu atrás dele para apedrejar, para matar eles, né? Eles tiveram que correr porque o medo transtornou uma nação. Não é o que a gente está passando hoje? O medo tem transtornado a nação. A gente tem que ter, sim, de repente, controle, né, do que está acontecendo, mas não devemos nos apequenar e devemos crer que Deus está no controle de tudo, né? E obviamente que em tudo Deus tem um plano. Eu acredito que Deus tem alcançado muita gente com essas situações, né? Inclusive com situações de pessoas que estão trancafiadas em casa. Eu acredito que Deus tem dado estratégia não só para esta pessoa, mas para outras pessoas alcançarem essas pessoas, porque Deus é tremendo, né? Deus respeita, né? Hebreus 11:6, ele fala que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Devemos pegar Hebreus 11, né? É o capítulo conhecido como os heróis da fé, e a gente sabe que a fé, ela nos movimenta, né? Ela nos ajuda, né? E a gente tem que buscar cada vez mais essa fé para prosseguirmos com Cristo Jesus. E lá, aquele cacho de uva ali que os 12 estão carregando, eu acho que está até pequeno, tá? Porque acho que na realidade era bem maior. Então, todos nós, naquele tempo lá de Caleb, Josué, de Moisés e dos outros espias, eles tinham uma promessa, eles precisavam crer nessa promessa, e esses 2 tinham que ter um resultado, né? A promessa deles era a terra prometida. Nós temos muita promessa terrena, mas temos uma promessa celestial, que é morar com Cristo na glória. A gente sabe que muitas religiões... Não estou vendo a hora, Lu. Não, tá tranquilo. Muitas religiões, elas acreditam, né, num céu, numa nova terra, né? Grande parte, né, do cristianismo, os evangélicos, os católicos, e nós também cremos nisso. Então nós temos essa crença, essa fé também, que Deus vai nos ajudar, nos orientar aqui na terra, mas a nossa maior promessa, igreja, nós que cremos em Cristo, é morar com Cristo no céu. E isso está prestes de acontecer, né? Inclusive a gente está fazendo um estudo de Apocalipse, a gente está falando um pouquinho sobre isso, e tudo isso que a gente está vendo aponta que Jesus está certo, né? Eu ia falar estava certo, mas na verdade estava certo quando ele falou dele, mas na verdade naquele tempo e hoje está certo, e que a sua vinda está próxima. Mateus capítulo 24 fala de um pouquinho sobre os princípios da dores, e também é o que a gente está passando hoje. Antes que ele viesse, teria alguns acontecimentos muito ruins, de catástrofes e tudo mais, Mateus capítulo 24, e é o que a gente está vendo hoje.
pestes, pandemias, né? Tudo isso está escrito na Bíblia, né? Por isso que lá em Hebreus capítulo 11, 6, que a gente acabou de ver, falou que a gente tem que procurar mais essa fé e também conhecimento em Deus, para que a gente não seja apequenado, né, e acobertado por esse grande medo que não só é imposto pela gente, pela mídia, mas que de fato algumas coisas estão acontecendo, mas nós temos que manter a nossa fé em ação, a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo, porque em breve Cristo irá nos buscar e todas essas angústias, todas essas dores, né, cessarão. Não lembraremos mais de nada, teremos nossos corpos transformados, né? Seremos como anjos, né? E seremos muito abençoados. Só complementando aqui, eu estava vendo uma entrevista, né, e falou uma coisa bem interessante. Falou esse negócio de fé, né? Sobre batalha espiritual, né? Que às vezes a gente, por exemplo, uma pessoa no campo de batalha, ela não liga o piloto automático, né? Ela está sempre ali batalhando, né? Então nós devemos orar, vigiar e orar, né? E por quê? Porque assim, se a gente vigiar e orar, a gente vai estar ali, né, batalhando, né? A gente ali com o capacete da salvação, a gente com as nossas armas espirituais, a gente está ali buscando a Deus. Que aí fez aquela comparação, né? Um piloto no campo de batalha vai ligar o piloto automático? Não vai. Então a gente sempre tem que estar nos renovando, buscando, né, orando e vigiando, né, e buscando ter fé em Deus. E nós temos várias batalhas, né, aqui na Terra ainda, enquanto Jesus não vier nos buscar, né, porque igreja, a gente fala muito de igreja, né, igreja, a palavra eclésia, né, é a pessoa, né, o lugar que nós vamos adorar não é igreja, aquilo ali é templo, tá? Igreja somos nós, né, igreja somos todos nós agora que estamos reunidos, né, em nome de Cristo Jesus. Então eu coloquei lá que o resultado da promessa, que quando nós temos fé, é um diploma, é um bom trabalho, é um bom cônjuge. Ver Davi quando venceu Golias, o estagiário ali escreveu errado ali, era Golias. Então nós batalhamos sempre por algo, né, aqui na terra, né? Diploma, bom trabalho, boa esposa, bom esposo. E se nós mantivermos a nossa fé em Deus, seremos mais do que abençoados, inclusive naquilo que não pedimos. Eu achei interessante aí colocar ali quando Davi venceu Golias, porque além dele ser vitorioso e elevar mais o nome de Jesus, porque nós vivemos para a glória de Deus, em tudo temos que glorificar a Deus, ali ele glorificou também a Deus e as outras pessoas também viram que Deus é poderoso. É como se tivesse que provar constantemente que Deus é poderoso. Não precisa de prova constante de que Deus é poderoso, porque Ele é, né? É o grandioso Deus, Deus onipresente, onipotente, né? É aquele que pode todas as coisas. E com isso, né, a fé, a crença que ele aprendeu com seu pai, né, além de ter rendido a vitória de Golias, lhe rendeu também esposa, que é a mesma coisa que a gente viu José do Egito, que passou por grandes problemas, que muitos já devem conhecer, que viu novela, né, de José do Egito, o quanto ele sofreu, mas por permanecer fiel em Cristo, né, honrando a Deus, mesmo sendo preso, caluniado, uma mulher perseguindo ele, fugindo de mulher, ele foi abençoado com o de melhor daquele tempo naquela terra. Foi, para mim, o homem número 1, né? Porque falou, olha só, tu pode fazer tudo, né? Toca só na minha mulher. Na verdade, ele podia fazer tudo. O Faraó, às vezes, tinha que pedir permissão, porque ele não só tinha conhecimento, ele tinha visão e revelação de Deus pela sua intimidade e fé em Deus. Então, nós precisamos, além de ser padrões para o mundo, nós precisamos buscar mais intimidade com Deus, até para ser orientadores melhores para outras pessoas em relação a Deus. Hoje, invariavelmente, nós somos orientadores para pessoas, né? Mas a gente precisa buscar cada vez mais dessa intimidade com Deus, para que as pessoas, elas olham ali, não, aquele camarada ali, aquele homem, aquela mulher é de Deus, podemos perguntar. E obviamente que vamos ter o inverso também. Aquele homem ali, aquela mulher ali não presta por isso, por isso, por isso.
sempre vai ter, né? Porque a gente sabe que existe os anjos da luz e os anjos das trevas, né? E nós precisamos nos mantermos fiéis a Deus, seremos abençoados. E falei de José também, porque além de várias bênçãos, ele ganhou ótima esposa também, do alto escalão, ou seja, mulher linda, né? Ou seja, mantenha fé, que Deus vai abençoar em várias outras coisas que a gente nem imagina. Não vou ler tudo aqui, como é que está o nosso tempo, mas é uma outra coisa que eu lembrei também, que Josafá, vocês podem ler depois em 2 Crônicas, eu acho que vale a pena o pessoal depois ler Números 13, 14, 2 Crônicas capítulo 20, e agora a gente vai falar um pouquinho rapidinho de Josafá. Algumas versões lá em 2 Crônicas capítulo 20, versículo em diante, mas especificamente 3 e 4, Josafá, ele vem um batalhão gigante ameaçando ele de guerra, e em algumas versões da Bíblia diz que ele não tem medo, que ele tem pavor, ele fica super amedrontado com a situação. Algumas pessoas estão assim hoje por causa do Covid, algumas pessoas estão assim hoje não só por causa do Covid, mas porque o Covid causou outras coisas, com muitos empresários de empresas que entraram em falências, empresas que estão fechando. Todo dia no repórter a gente vê que os empresários estão tentando lutar, lucrando 10% só para pagar aluguel, pagar algumas coisas, que várias outras pessoas sendo mandadas embora, né? Algumas pessoas apavoradas, né? O nível, né, de desempregado aumentando não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Muitos povos desesperados, e Josafá entrou numa situação um pouco parecida, e a Bíblia deixa claro que ele não sabia o que fazer, mas ele, contra a batalha, ele foi buscar a presença de Deus. Então é importante, porque às vezes a gente se acha sabido demais, né, para determinados assuntos, e nós mesmos tentando resolver algum problema, e às vezes a gente acaba não resolvendo, criando outros problemas. Então, quando a gente se acha numa situação parecida, devemos também buscar mais a presença de Deus. Não que não busquemos, mas que devemos buscar mais a presença de Deus. E ele decretou um jejum, né? E Deus falou que por conta disso, né, Deus daria vitória, e que nesta peleja ele não iria pelejar. Ele falou: nessa peleja você não vai pelejar, né? Parai e vede o grande livramento que Deus vai te dar. E o que ele teve que fazer também? Os músicos tiveram que ir na frente da batalha. Em todos os momentos, né, da nossa vida, a gente sempre tem que estar agradecendo a Deus, orando e louvando a Deus. Deus falou: olha só, eu vou te dar a vitória, mas você tem que colocar na frente não os guerreiros, coloque os cantores, louvando a Deus. Então, em todo momento, a gente tem que estar louvando a Deus, né, pelos grandes benefícios, pelo fôlego de vida, e não desistindo nunca. Às vezes até com medo, com temor, com pavor, mas recorrendo a Deus, e Deus dando orientação, vamos continuar, porque a vitória é certa, pelo nome de Jesus, né? E tem alguns dizeres ali interessantes. Imagine Henry Ford ficar desesperado quando o seu carro quebra. Henry Ford é o grande, né, construtor, empresário aí da área de automóveis, né? Ford. Imagina quando 1, 2, 3, 100 carros quebram. Tu acha que ele vai desistir? De maneira nenhuma. A filha de Bill Gates ficar descontrolada se um computador quebrar, um sistema falhar, que às vezes a gente fica aqui, o sistema falha, a internet cai, a gente fica desesperado, eu não quero mais fazer aula. Inclusive vi acho que foi na Globo hoje, né, não vejo muita Globo, mas falou que as pessoas estavam desesperadas, alunos e professores, e deixando de lado porque estava dando ruim na internet, dando ruim no computador, né? Mas é o ganha-pão de algumas pessoas, e ela não pode parar por isso. Carlos Slim também, né? O Carlos Slim é o rei das telecomunicações, é um mexicano, se eu não me engano ele é o 12º homem mais rico do mundo. Imagina ele nesse momento tentando fazer alguma ligação e falando que deu ruim, desistir. Ele é o cara da comunicação, isso é o que gera dinheiro para ele, conhecimento para ele, né? Algumas pessoas aí trabalhando, né? Lembro do irmão Antonino e o pastor Rafael também. Imagina, não consegue afinar
um instrumento ali dá algum ruim e quebra o instrumento. Isso já aconteceu comigo, que trabalho com computador, já quis quebrar meu computador várias vezes. Mas devemos controlar esse pavor, esse medo, né? É só uma figura de retórica, mas a gente pode aplicar isso em várias ocasiões da nossa vida, né? Porque com certeza seremos vitoriosos, né? A gente está finalizando assim o nosso estudo. Eu não sei se ninguém comentou, mas... Porque as perguntas tinham que ficar agora, né? Ficou lá atrás. As perguntas já ficaram lá atrás, eu posso tentar voltar aqui, mas nós vamos entrar num período de oração. Se alguém quiser também contribuir com alguma coisa, né? As perguntas que foram feitas no nosso Mamancial sempre tem 3 perguntas, né? De acordo com o texto bíblico, de que maneira devemos enfrentar os nossos medos? Né, com o texto lido, né, com essas ilustrações que nós trouxemos aqui, nós devemos enfrentar o nosso medo com fé. Não importa o que está vindo, mas eu vou com fé que vai melhorar. Muita gente está diminuindo o salário, está ficando desempregado, mas em algum momento isso vai melhorar. Se não melhorar, vai ser com Jesus na glória. Eu sou assim, né? 2. O que significa para você saber que foi resgatado por Deus, né? Nós temos que ter essa convicção que somos de Deus, somos criaturas, filhos adotados por Deus, e que a maior promessa é que em breve Jesus nos buscará, onde iremos para um céu de glória, onde nada disso acontecerá. Paulo falou que foi lá no terceiro céu, ele não conseguiu descrever quão bom é aquilo lá. Ruas de ouro, deve ser um lugar maravilhoso, né? Que está preparado para nós. E ele fala, gente, eu gosto muito dessa palavra de Paulo, aquilo que a gente passa aqui nesta terra é uma pequena, leve e momentânea tribulação. Então, inclusive isso, o Covid, ele tem tempo, tá? A gente não sabe como estão as pesquisas científicas, mas tudo tem um tempo determinado por Deus. A gente sabe que existe o mundo celeste, né? E também tem o mundo das trevas, e Satanás tem acesso a Deus para nos tentar, para pedir permissão, e Deus muitas das vezes não permite, e às vezes permite com algumas observações. Quando ele foi lá, a gente lê na palavra em Jó que ele foi lá no céu, né, tentar, ele estava, Deus pergunta por onde que ele estava aí no céu, vagueando, né, e ele pediu permissão para tentar Jó, e Deus deu quase todas as permissões, só não toque na vida dele, né? Então algumas coisas acontecem, mas com permissão, outras coisas acontecem com tempo. A gente vê várias passagens na Bíblia que o povo ia ficar cativo por determinados anos, por determinado tempo. Apocalipse capítulo 6 em diante, de algumas tentações, né? A gente vê que, por exemplo, os gafanhotos, quando serão soltos, eles vão... Deus falou, olha só, vocês vão perseguir esse povo, vai lhe causar... Isso, obviamente, que nesse tempo... O tempo tá falando. Eu tô falando muito? Tá. Finalizando. Que nesse tempo... Se deixar, ele vai falar, vai passar muito do tempo. Quando Deus soltou, né, alguns cavaleiros, né, para ferroar, né, esses gafanhotos para ferroar a nação, Deus falou, olha só, vai lá, maltrata a humanidade, mas não mate. E outra, só 5 meses. Em Apocalipse está isso, só 5 meses. Então algumas coisas têm tempo, porque Deus está no controle de tudo. Ainda que esteja acontecendo isso, Deus é soberano, né, está no controle de todas as coisas. Eu não li a pergunta número 3 para poder enfatizar, ou pelo menos para deixar aqui. E outra coisa que a gente pede, só te cortando rapidinho, vocês mandam uma fotinho pra gente, tá? Pra gente ter de recordação. Vocês estão vendo a gente aqui, a gente não tá vendo vocês, então se puder mandar pro nosso zap, tá? A gente agradece. E pô, fiquei feliz também que a Gislane conseguiu, tá aí. Depois manda uma foto aí da Aninha também, tá? Bênção pura aí pra vocês. E o 3 é como você tinha experimentado a promessa que está no versículo 2, né, do texto lido. O versículo 2 está aqui, ó. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará.
Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão. A promessa de Deus é: onde nós estivermos, Ele estará conosco. Deus é o único que pode estar a todo momento conosco, né? Ele é o único onipotente, onipresente, onisciente, né? Então a gente passa, se a gente for trazer a nossa memória quantas situações difíceis nós já passamos nas nossas vidas e Deus nos livrou, né? A gente trazer a memória, né? Aquilo que nos dá esperança, né? É trazer a memória aquilo que a gente já passou e que Deus nos socorreu. Estamos até aqui, porque até aqui Deus tem nos ajudado, né? Então a gente às vezes lembrar, porque a gente às vezes só lembra dos problemas que nós estamos enfrentando no momento, mas não nos recordamos daquilo que Deus já fez por nós, né? E grandes coisas tem feito o Senhor. E por isso estamos alegres. Então tá, a gente pode até pensar, mas a gente está passando um momento no mundo, trancado dentro de casa, a nossa vida não está normal, gente, mas eu sei que é um período que nós estamos aqui, mas Deus tem nos sustentado, né? Deus tem nos abençoado, apesar de tudo, Deus está conosco. Vamos passar por essa situação? Vamos, mas Deus está presente, Deus está no controle. Tenhamos fé e confiança que Deus está cuidando de nós, né? Então, só uma lembrança, né? Para a gente lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Interessante que a Cida fala que a crise de hoje é o coronavírus, já acompanhado com a economia do país, né? E a economia do país, e na verdade a economia mundial também, né? Mas Jesus nos garantiu que estaria conosco todos os dias. Ou seja, com dinheiro, sem dinheiro. Lá em Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, não deu fruto. A gente está na frente dos detalhes ali. Põe a gente lá para baixo. Ah, tá. Deixa eu tirar. A Lucina falou que a gente está aqui na frente dos trens. Beleza, mas ainda que tudo isso aconteça, como a irmã Cida falou, Deus está conosco todos os dias. Onde estivermos, Ele está conosco, né? Vou deixar a oração que estava lá na frente para o final, mas para lembrar, né, que a igreja PIB, né, a nossa primeira igreja batista, continua com os seus cultos, na verdade com quase todas ou todas as atividades, né, virtualmente, né, online, os cultos das 10 horas da manhã, os cultos de domingo, né, às 10 horas, o culto de domingo às 19 horas, todos os dois sendo gravados aos sábados, né, e transmitidos para os irmãos. As EBDs, domingo 8h45 também, tem 3 classes de EBD, também está rolando com o irmão Gandhi Giordano, com o nosso professor Erisson e com mais uma classe. O Lincoln, né? São 3 classes, né, que está acontecendo muito boa, e às vezes a gente tem condições de ir em uma e outra, né? Essa disponibilidade, né? No notebook está com uma, na televisão está com outra. Tem um culto às quartas-feiras, culto de oração também, que é ao vivo. Isso. Esse é ao vivo, mas aí o pastor transmite com a esposa dele. Isso, lá na casa dele. E ontem a Luciana também viu as Déboras, né? As Déboras, que é na segunda-feira também, eu vi um pedacinho também, é benção, o pessoal está aproveitando essa oportunidade, e Deus tem nos dado a oportunidade até de conhecer algumas coisas mais, né? Porque talvez a gente nem conhecia. Eu, por exemplo, são as primeiras transmissões que a gente está aprendendo a fazer aqui, né? E a gente também tem um grupo de estudo, por enquanto, né? Do Apocalipse também, que é na verdade a leitura de um livro, sempre uma resposta às perguntas sobre o livro do Apocalipse, do Dr. Mark Hitchcock. Nós temos um grupo de transmissão. Quem tiver interesse, quem tiver interesse, fala com a gente, conosco, que a gente coloca nesse grupo. A gente fala, olha só, o link é toda quinta-feira, mas eu estou pensando em colocar não mais dias, mas eu fazer gravado e mandar para o pessoal ver, porque a gente acaba falando e essas gravações estão tudo no canal dele, do Apocalipse também, se vocês quiserem ver, assim como os outros PGMs que já tiveram, fica tudo gravado, né? Isso. Aí beleza, então nós vamos orar, né, terminar esse evento. Luciana, pode orar por nós? E depois eu vou finalizar aqui com um videozinho. Amém. Senhor Deus, nessa hora suplicamos de Ti, Senhor, uma bênção, Pai, em favor de cada pessoa, Pai, que está nos assistindo neste momento.
Deus, te pedimos, Senhor, colocamos diante de Ti tudo aquilo que nos dá medo. Muitas vezes, Senhor, temos medo até desse vírus, temos medo de que ocorra alguma coisa com a nossa família. Senhor, mas colocamos diante do Teu altar nossos medos, nossas inseguranças, porque sabemos, Pai, que o Senhor cuida de nós. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor é o único que está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Que possamos, Pai, ter mais fé, que possamos esperarmos mais em Ti, confiarmos mais em Ti, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas melhores, a termos mais confiança, para que possamos ter a paz que só o Senhor pode nos dar, para termos a segurança em Cristo Jesus. Nos concede esta bênção, abençoa, Pai, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que estão muitas vezes nesse momento em hospitais. Abençoa, Senhor, nossa família, abençoa nossos trabalhos, abençoa aqueles que estão desempregados, Pai, para que eles consigam uma porta de emprego, aqueles que estão empregados, Pai, para que consigam continuar com seus empregos, aqueles muitas vezes que são até donos de algum comércio, alguma empresa. O Senhor também vem estar abençoando, Pai, meio essa crise, muitas vezes muitos pais de família, muitas pessoas que estão precisando do sustento. Pai, ajuda, Senhor, abençoa saúde, vida financeira. Senhor, abençoa os corações das pessoas para que fiquem menos temerosas, para que consigam encontrar a paz e a tranquilidade em Ti. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos estar finalizando assim com esse vídeo. Vou colocar aqui um vídeo para os irmãos. Não deixe cada segundo de seu momento ser levado pelo tempo rapidamente. Fique atento a tudo o que você possa aproveitar em cada segundo, não pensando no último e sim nos melhores momentos que virão. Um dia tem muitas horas, minutos e vários segundos. Em algum momento nesse tempo algo vai dar certo. A lição fundamental é saber fracassar e entender que sucesso tem como base a capacidade de fracassar e continuar em frente, tentando sempre. Uma pessoa de sucesso não é exclusivamente aquela que possui altos níveis de conhecimento, de estratégias, de criatividade e de condições financeiras, mas principalmente é aquela que faz mais do que o suficiente, faz o melhor e o possível com o que tem disponível. Sucesso tem a ver com determinação e disposição. Claro que não vivemos somente de pensamentos positivos. O que fazemos com os negativos? Esqueça eles. Um sonho bem trabalhado, ele transforma em entusiasmo, motivação, compromisso e vontade de vencer. Ele nos faz ter melhores condições, estímulos, recursos internos e externos materiais e emocionais para nos tornarmos reais. Se você quer mudar, se quer conseguir algo, se tem alguma meta ou plano a ser alcançado, se você realmente quer algo na vida, terá de mudar seu comportamento, superar seus mau hábitos. Será desafiador, será cansativo. A única coisa que vai te deixar feliz esse ano e os próximos é simplesmente arriscar. Chega sempre a hora em que não basta pensar, não basta juntar. Chega um tempo que agir é a única opção. Mas o único jeito de se conseguir fazer algo por horas e horas é se você encontrar algo que realmente esteja interessado em fazer. Em mãos à obra. Edição Lucas Andrelli.